Olá, gente. Tudo bem? Programa Nova Vida já está no ar. Como eu falei no programa passado, que os próximos programas eu estaria carequinho, que eu estou começando aí meu tratamento, estou doente, é de conhecimento público, né? Eu não escondo nada da sociedade, eu não tenho por que esconder, minha vida é pública. E antes eu chamava atenção pela cabeleira, hoje é a carequinha, a orelha que ficou um pouco mais grande. Mas eu estou aí, gente. Programa Nova Vida, o programa da família paraense. E hoje, no programa de hoje, eu vou ter o prazer de entrevistar, bater um papo com Marcos Pereira, com experiência clínica, né, fora do Brasil, na Europa, e hoje fazendo parte da equipe do Espaço Nova Vida. Então nós vamos trocar, bater um papo sobre recuperação, sobre prevenção de recaída. Estamos saindo aí do carnaval, muitos jovens recaíram, né, em recuperação, se achou autossuficiente, achando que podia ir para a festa, podia ir para a praia, podia fazer, desfazer, esqueceu, cortou a ligação umbilical com um grupo de apoio, né, com os profissionais, com a comunidade e acabou recaindo. Então o programa de hoje é a respeito, vamos pontuar o programa de prevenção à recaída. Agora, mesmo que você tenha recaído, fica para cá, ainda há tempo de recomeçar tudo de novo. Então, gente, estou falando até demais, mas não saia daí. Programa Nova Vida. Vou dar uma voltinha, tomar uma águazinha com meu amigo aqui, o Marcos, e voltamos já. Todos nós queremos um amanhã tranquilo, não é mesmo? Se você também quer, o Banpará tem a solução perfeita. Com a poupança Banpará, você investe um pouquinho todo mês e garante um futuro mais tranquilo. Com liquidez diária e facilidade de resgate, seu dinheiro cresce sempre ao seu alcance. E o melhor, a poupança Banpará rende todo mês na data em que você aplicou, isento de imposto de renda. Poupança Banpará. Um pouquinho todo mês e um amanhã tranquilo. Banpará. 9 escolas voltadas para o futuro. Ações educacionais para 66 mil crianças e jovens. Saúde para 20 mil pessoas. Unidades móveis de odontologia, saúde ocupacional e alimentação saudável. Esporte, lazer, qualidade de vida e cultura para milhares de paraenses. A gente se orgulha de representar tanto para tanta gente. SESI, Educar para o Trabalho é trabalhar pelo Pará. Sistema FIEPA, uma iniciativa da indústria paraense. A GPesca é uma unidade de beneficiamento de pescados, possui a mais alta tecnologia para processar seus produtos. Atua há 18 anos no mercado de pescados, exportando para Estados Unidos, Mercosul, China e mercado nacional. Possui uma cadeia logística que faz desde a captura dos pescados em alto mar até a mesa do consumidor. Produtos rigorosamente selecionados. GPesca, marca de qualidade. Estamos de volta com o programa Nova Vida, programa da família paraense. E hoje, tendo o prazer de receber o conselheiro em dependência química, com vasta experiência nesta área da recuperação do dependente químico. O companheiro Marco te apresenta, nosso público, meu telespectador, o nosso telespectador, a família Nova Vida, está aguardando pelas tuas palavras, pela tua experiência. É isso. É um grande prazer estar aqui, né? Eu sou Marcos Pereira, né? Conselheiro em Dependência Química. Tive a oportunidade de passar por essa casa em 2010, né? Sou um fruto daqui do Nova Vida, né? O seu Veiga foi uma representação de uma figura paterna para mim, muito grande. Foi onde eu aprendi valores, foi onde eu aprendi a ser um ser humano melhor. Quando eu cheguei aqui, eu não sabia... cheguei totalmente desestruturado, não tinha princípios, eu não sabia... Eu cheguei com todas as características que um dependente químico normalmente chega no fundo do poço, foi como eu cheguei aqui, né? E através do programa que o seu Veiga aplica aqui na casa dele... A equipe, não, né? Vamos individualizar. Vamos descentralizar um pouco, né? Então a equipe, né? O que o seu Veiga fornecia na época, é verdade, tinha uma equipe aqui na época, e eu fui muito bem amparado, né?
posso dizer que eu saí daqui uma pessoa totalmente diferente do que eu entrei, né? Então, desde 2010 eu comecei a trabalhar com dependência química e até que eu cheguei, depois fui trabalhar em Aracaju, trabalhei em Recife e até que eu tive a oportunidade de ir para a Europa e tive uma experiência clínica lá na Europa também, trabalhando numa instituição lá, numa grande instituição lá em Portugal. Agora, a abordagem é a mesma, tem alguma diferença, digamos, os trabalhos na Europa. Não vamos falar do lado clínico, psiquiátrico, mas CT, comunidade terapêutica. Se eu ver que eu diria que tem em relação à maioria das clínicas que tem no Brasil, né? A maioria das clínicas que tem no Brasil, das instituições que eu passei, pelo menos, a abordagem é diferenciada. Entretanto, o Nova Vida, ele tem uma abordagem que se iguala muito com o que se espera de uma comunidade terapêutica. Eu diria que é muito fiel ao que se espera de uma comunidade terapêutica. E isso é muito parecido com o que eu vi lá na Europa, né? O que eu aprendi na Europa, lá em Portugal, é muito parecido com o que a gente vê em filmes. Então, existe um facilitador terapêutico, existe um grupo, o grupo normalmente é reduzido, né? Não é uma clínica que tem 100 pacientes, 200 pacientes, como algumas clínicas têm no Brasil, né? E o grupo é reduzido e você consegue fazer uma abordagem entre os pares, que é uma confrontação, uma leve confrontação. Claro que existem técnicas terapêuticas para se fazer essa abordagem, né? Não é gratuitamente, não é um confronto que você leva para o lado pessoal, nem nada. São espelhamentos, você espelha o que o acolhido, o que o paciente precisa ouvir, e a partir daí são feitos leves confrontos terapêuticos na intenção de que um se identifique com a vida do outro e juntos eles cresçam. Sim. É um trabalho que é desenvolvido aqui no Nova Vida. E é isso que eu ia falar. É um trabalho que é desenvolvido. Então, o Nova Vida, ele não realmente, eu acho que é a instituição que mais se assemelha à abordagem que eu vi lá na Europa. Eu poderia dizer dessa forma. E outra coisa também, aqui no Espaço Nova Vida, o número de pacientes acolhidos são bem reduzidos. O máximo que a gente trabalha aqui é com 25. Pois é, então aí isso potencializa muito a qualidade do trabalho, da intervenção terapêutica. Intervenção. Digamos, agora no fim do ano, dezembro, novembro, janeiro, nós não tivemos nenhuma desistência. E trabalhando o biopsicossocial, trabalhando seu medicamento, tê-los aqui em tratamento voluntariamente é muito difícil, porque na contenção do medicamento é uma contenção mecânica ou medicamentosa, como queira. Eu sempre falo, desculpa de interromper, seu Vitor, já interrompendo, eu sempre falei do senhor, né? É impossível eu não ter dado continuidade à minha vida e por todas as instituições que eu passei, eu levei um pouco do que eu aprendi aqui, né? O senhor é uma grande referência para mim como terapeuta e graças ao senhor eu consegui alcançar o que eu alcancei e chegar onde eu cheguei, né? Eu não tenho como deixar isso de lado. Marcos, você pontuou a respeito da recuperação, do começo de uma recuperação. Eu te pergunto, foi difícil você admitir que precisava, que tinha necessidade? Eu sempre pergunto, todos aqueles que passam aqui, como exemplo de superação, que você é um exemplo de superação. Foi difícil admitir a tua impotência perante a droga, perante a tua vida? Pô, cheguei no fundo do poço, não tem mais jeito, eu tenho que... Seu Veiga, na verdade, eu nem entendi direito o que eu estava fazendo quando eu cheguei aqui. A minha mente estava tão desconfigurada, minha capacidade de viver, minha capacidade de amar, minha capacidade de interpretar a vida do jeito que ela estava tão desorganizada, que quando eu cheguei aqui eu não estava nem entendendo direito o que estava acontecendo. Pô. Aqui dentro, aos poucos, a minha mente foi se reorganizando e eu fui entendendo o que significava recuperação. Aos poucos, eu tive um insight. Depois de 2 meses aqui dentro, eu tive um insight numa palestra de um profissional que o senhor tinha aqui. E nessa palestra o profissional falou que a adicção e tal era uma doença progressiva, incurável e fatal, mas que tinha tratamento. E aí eu entendi, isso quer dizer que eu tenho uma doença? Quer dizer que isso tem tratamento? Então foi que eu
naquele momento... Começou a ter um despertar. Naquele momento eu tive um insight de perceber que eu poderia fazer algo pela minha vida, que eu não ia morrer usando droga. Então eu comecei a me interessar pelo processo de recuperação. Entretanto, depois que eu saí da instituição, que eu concluí meu tratamento, que eu saí da instituição, eu comecei a frequentar as redes de apoio, grupos de mútua ajuda, como Narcóticos Anônimos e Alcoólicos Anônimos, e comecei a fazer parte desses grupos, eu comecei a entender o que seria o processo de admissão realmente. O primeiro passo começou a se internalizar quando eu estava na sociedade, né? Vivendo em sociedade. E eu vou lhe falar uma coisa, seu Veiga, foi um sofrimento. Foi um sofrimento. O primeiro... Desculpa te interromper. Tem muitos que, pelo fato de estar em tratamento, estar numa CT, numa comunidade terapêutica, ele acha que quando sair não vai ter nenhum problemazinho lá fora. Aí que vai ser difícil, né? Isso Fala é uma dessa falácia, isso é uma fantasia. Fala dessa tua experiência. Isso é uma fantasia total. Porque na comunidade não tem droga, né? A gente está num ambiente seguro, num ambiente controlado, né? A gente tem pessoas que estão servindo nossa comida, a gente tem pessoas que a gente não precisa se preocupar com pagar conta, a gente te dando retorno. A gente está falando com mamãe, papai e mulher no telefone toda semana, então a gente tem psicólogo nos orientando, tem terapeutas e tudo mais. Então aqui a gente não tem preocupação, a gente está num ambiente seguro de recuperação. Quando a gente Mas sai, satura, né? Satura, né? De repente tem uma hora que isso começa a promover um retrocesso se não for devidamente manejado, se não houver um manejo terapêutico adequado, isso aí começa a ser contraproducente. É por isso que tem muita desistência, né? Então o que acontece? Depois que a pessoa sai e ela começa a se deparar com a vida do jeito que a vida é, aí começa a se deparar com... Eu vou dar exemplos simples aqui do cotidiano. Engarrafamento, conta de luz, supermercado, oscilações emocionais da esposa, TPMs, aquelas coisas, problemas familiares, filho na escola, filho doente, plano de saúde, e não sei o quê, não sei o quê. A pessoa começa... Desemprego. Pressões sociais, desemprego, né? Ociosidade. Ociosidade. Então, cada caso é um caso e precisa ser estudado devidamente para... Mas, assim, a pessoa começa a sofrer pressões sociais e começa a entrar num estado de... Cara, eu preciso fazer alguma coisa. Só que, por outro lado, eu acho, na minha opinião, que nós somos, de certa forma, os adictos. Nós somos afortunados por termos um programa de recuperação. Porque a gente tem esse programa que nos ajuda a não colapsar diante de tantas dificuldades. Porque um ser humano normal, ele acaba se deparando com essas dificuldades, aí ele entra naquele padrão de, então hoje é sexta-feira eu vou tomar uma para relaxar. Né? Então ele acaba tendo essa válvula de escape. Sim. Né? Tanto que tem uma frase de Freud que fala que é impossível enfrentar, viver em sociedade sem ter um mecanismo de fuga. Tem alguma coisa assim que a psicologia explica. Eu não sou psicólogo, me desculpem, por causa disso eu não sou psicólogo, mas eu sou um curioso. Então, assim, eu estudo de muitos assuntos e realmente o ser humano normal, ele busca uma válvula de escape e, na verdade, não precisa nem ser psicólogo para você perceber. É só você olhar para a sociedade e ver o carnaval tá aí mostrando, e você vê os bares lotados todos os finais de semana, as pessoas desesperadas, buscando um alívio, né, para os seus desconfortos, né, achando que estão ali... Até uma fuga, né? Como uma fuga, né? Eu costumo dizer, se você botar uma mesa de terapia na frente de um bar, de uma balada, de uma boate, e cada pessoa que for saindo da boate, você fizer uma entrevista com a pessoa e disser, por que você está aqui bebendo? A primeira resposta da pessoa vai dizer, eu vim me divertir. Mas se você for se aprofundar no assunto, mas você veio se divertir, mas como é seu relacionamento com a família? Como é seu relacionamento com seu pai? Como é que está a sua casa? Você está satisfeito com a sua relação? Não sei o quê? A pessoa vai acabar chorando e vai descobrir que ela está lá porque ela está fugindo de algum desconforto emocional. Com certeza absoluta. Né? Então, acontece muito isso. Gostei da tua colocação. É o que está acontecendo com você, né? Você fugiu da realidade, da dor, para ter um falso sorriso, um falso momento, euforia e termina usando. Não é? A gente precisa ficar atento, né? O carnaval, aconteceu, né? Aconteceu o que aconteceu. Pessoas usaram muita droga, pessoas começaram a usar droga, né? Isso é muito preocupante. Pessoas que nunca usaram começaram a usar droga. Todos os dias tem gente começando a usar e tem gente morrendo usando.
Isso precisa ficar muito claro. E eu queria chamar a atenção para um ponto que esse ano, 2026, vai ser um ano extremamente crítico, porque é um ano de eleição, é um ano de Copa do Mundo, né? Então, isso é um prato cheio para a dependência química, Com certeza. para desencadear um processo adictivo, para estimular várias pessoas a usarem droga, pessoas que nunca usaram droga. E para a questão da recaída, que no segundo bloco nós vamos bater um papo a respeito da questão da recaída. Mas pode concluir o teu raciocínio. Não, então, é um ano crítico, né? E aí a gente precisa falar um pouco sobre isso, porque essas manifestações sociais, elas são... A euforia coletiva que isso provoca, tanto o carnaval, quanto a Copa do Mundo, quanto as eleições, né? Pessoas que são... A euforia coletiva que isso provoca faz com que eu acabe me sentindo... eu querendo fazer parte daquilo, né? Então, muitas vezes, o adicto em recuperação, o dependente químico em recuperação, ele escorrega. Isso aí pode ser uma casca de banana para ele. E a gente pode falar disso. É por isso que nós vamos, no segundo bloco, bater um papo do programa de prevenção à recaída. Portanto, não saia daí. Voltamos já. Está usando droga? Fica aqui para o Espaço Nova Vida. Gente, é VaptVup. Voltamos já. Conheça o Espaço Nova Vida, uma comunidade terapêutica com trabalho voltado para a prevenção e o tratamento da dependência química de álcool e outras drogas. Acompanhamento psicológico, espiritualidade, ajuda mútua com terapia ocupacional, ação de serviço social, atividades físicas e laborais, além de conversas motivacionais e trocas de experiências. São a base do tratamento com atendimento de qualidade que dignifica e valoriza o dependente químico enquanto ser humano. Dormitórios, refeitórios, auditório, piscinas, salas de reunião, áreas de lazer e meditação fazem parte do complexo que é compartilhado pela comunidade. Internação Plantão 24 horas, 999830332. Estamos de volta com o programa Nova Vida. Batendo papo aqui com o conselheiro em Dependência Química, Marcos Pereira. Primeiro bloco, nós abrangemos vários temas? Não. Abrangemos vários assuntos. No primeiro bloco, batemos um papo aí em vários assuntos, fomos pontuados. Achei interessantíssimo a maneira como você levou a mensagem ao nosso telespectador. Mas vamos bater um papo agora sobre prevenção à recaída. Vamos lá. Carnaval. Carnaval. O índice de recaída é muito grande. Muito grande. Muitos jovens perderam a vida em acidentes de carro, né, Eita. dirigindo aí, alcoolizado, drogado, falando o português, claro. A desobediência do programa, não colocou em prática, recaiu. Mas, prevenção à recaída. Prevenção à recaída. É importante, né, no tratamento. Totalmente, né? A prevenção à recaída, ela serve como... São estratégias que eu preciso deixar claro, né, na minha mente, que vão me ajudar a evitar a eu voltar ao processo de uso de substâncias, né? Então, dependendo da situação, eu tenho que colocar em prática essas estratégias. De uma forma geral, basicamente, a forma que eu penso, ela influencia muito nesse processo de recaída. Por exemplo, no carnaval, uma das coisas que eu acho que é muito prejudicial no carnaval, que acontece muito com adicto em recuperação, é a questão da comparação. O carnaval, ele tem uma imagem, uma capa, ele se transveste de ser uma festa alegórica. A alegoria do carnaval é de que é uma manifestação de alegria, é uma coisa de alegria. E o adicto em recuperação, ele, quando entra num processo de comparação, ele vai se sentir triste por não estar participando daquela coisa nomeadamente alegre. Então, e aí ele se sente, ele entra num processo de comparação e pode se sentir triste. Ele se retrai, ele se isola. Pois é. Só que depressão. Só que aí isso começa na mente.
E a prevenção à recaída, ela nos alerta o seguinte, o mindset, a configuração mental do adicto em recuperação deveria, em vez de eu me sentir mal por não estar na festa, eu deveria era me sentir bem por estar em recuperação. Na verdade, em vez de eu me comparar e olhar para as pessoas que estão lá Elas se podem, divertindo, eu não posso. pois é. Né? Uma vez eu ouvi uma frase que a pessoa fala assim, elas podem e eu posso. Né? Ou seja, se eu for lá usar, eu vou para o fundo do poço. Né? Volto para onde eu estava. Volto para onde eu estava. Então, assim, é muito importante a pessoa ela ter na mente dela quem ela é. Né? O senso de identidade dela precisa estar preservado. Porque se eu ficar me comparando nessas situações e me sentir triste ou me sentir inadequado, a necessidade de validação, a minha baixa autoestima, né? Se eu ficar nesse processo, não pedir ajuda, não frequentar grupo, isso tudo vai me levar a voltar a usar droga. A minha decisão momentânea de estar ali, a minha racionalização, só uma, eu acho que não tem problema, eu acho que não vai fazer mal. Né? Perceba como tudo começa na mente. Esse processo de racionalização e justificação e de comparação acaba fazendo com que se torne uma casca de banana para a minha recuperação, né? Acaba danificando. E aí, de repente, essa decisão impensada de usar droga, de beber, pode prejudicar, vai prejudicar, certamente aí eu vou ter que ser internado, eu começo ali bebendo, depois eu estou na droga, aí eu vou ter que ser internado de novo, aí eu perco mais 4, 6, 8 meses da minha vida, só por causa de uma decisão que eu não soube gerenciar, eu não soube pedir ajuda, né? Então, assim, a falta de humildade. Então, tudo isso influencia muito nesse processo. Agora, voltando para o nosso papo. Vamos lá. Prevenção à recaída. Pois é. O que é que você ainda pode prevenção à acrescentar? recaída, seu Veiga, eu acho que muita coisa influencia. Jovem que está em tratamento. Está em tratamento. Na instituição, se eu falo fora? Não, tanto faz como tanto fez. Na instituição, a pessoa está segura, está preservada, está num ambiente seguro. Fora da instituição, continuar seguindo. A rede de apoio tem que estar muito fortalecida. Se a pessoa, cada caso é um caso, mas a pessoa normalmente tem esse processo de comparação, tem um processo de racionalização, a pessoa precisa frequentar os grupos de apoio, a pessoa precisa... Os CAPs AD tem do poder público. O poder público ajuda com os CAPs AD, né? Igreja, que oferece né? psiquiatra. Espiritualidade. Sem dúvida nenhuma. Né? Inclusive, no Isto Resulta, que é uma literatura de narcóticos anônimos, fala sobre um dos processos que levam à recaída é a soberba espiritual. Com certeza. E aí isso fala sobre a falta de espiritualidade. Né? Eu começo a achar que eu sou meu próprio Deus, eu começo a achar que não tem problema usar mais um. Não preciso de ajuda. Eu começo já a racionalizar. Sei todo o programa, o que eu aprendi é o bastante, eu sou inteligente, agora eu sei o que fazer. Exatamente. E aí me distancio do programa e vou para a recaída. A ideia, pessoal, é que se você está em recuperação, você preserva a sua vida, que você não negocie a sua vida por conta de 2 ou 3 ou 4 dias de carnaval. Porque se você entrar em negociação com a sua doença, entrar em negociação, você vai botar a tua vida em risco por conta de 4 dias fugazes, né? Um prazer de euforia fugaz que vai passar daqui a pouco, né? Eu acho que isso é muito desvantajoso. Eu acho que se o seu intelecto ainda estiver preservado, se a sua cognição estiver preservada, e se você for botar numa balança, eu acho que a sua vida é muito mais importante do que uma decisão momentânea, né? Eu vou estragar minha vida só porque eu quero uma satisfação imediata, né? Um prazer imediato. Achar que posso. Achar que posso, né? É poço. É poço, É né? fundo do poço. Eles podem e eu posso. Né? Que fique o alerta em relação a isso. Mas, Marcos, tuas considerações finais. Seu Veiga, eu acredito que... Qual a mensagem que você tem para aquela família que está disfuncional, que está passando por problema, que o filho recaiu, que o filho está usando, que tem um membro na família usuário de droga,
com toda a tua experiência, qual a mensagem que você passa para essa família? O que fazer, como fazer, aonde buscar ajuda? Meu Deus. O que eu percebo muito na família que tem um parente que é um usuário de droga, a manifestação primária é a vergonha. De alguma forma, a mãe ela quer esconder do resto da família que o filho é drogadicto. Parece que ela se sente culpada. É como se ela se sentisse. É como se ela tivesse um sentimento de que eu falhei como mãe, por isso que o meu filho se tornou um drogado. Sentimento de culpa, né? Então eu vou esconder de todo mundo que ele é drogado, e aí isso prejudica ainda mais. Então a primeira coisa é abrir para a família e bora procurar um tratamento, bora resolver isso, não tente resolver sozinha, sabe? É pedir ajuda, ligar para o seu Veiga, ligar para o Nova Vida, sabe? Vir numa sala de NA, procurar grupos de ajuda como Amor Exigente, Nalanon, Naranon, que são grupos de ajuda para famílias de dependentes químicos e alcoolistas, né? Então eu acho assim, a dependência química é uma doença grave, o alcoolismo é uma doença grave, vários filmes já estão falando sobre isso. Isso tem que Novelas, deixar. né? Novelas estão falando Novela. sobre isso. Isso não é mais. Tem que deixar de ser um estigma, já está mais do que batido, já está mais do que publicidade, já está mais do que noticiado que isso é um problema de saúde mental e é grave, sabe? Isso não é uma brincadeirinha, né? Eu acho engraçado que as pessoas, quando vão no médico com problema, por exemplo, de estômago, eu estou com uma gastrite, uma úlcera, aí eu vou no médico e eu tomo um remédio que o médico passou, faço tudo que o médico mandou, tenho uma diabetes, alguma coisa, eu tento ali me controlar. Mas quando é da dependência química, não, quer resolver tudo sozinho, quer fazer tudo sozinho. Então saia da negação, peça ajuda, né? Você não sabe, toda doença, você não tem o conhecimento da doença, vá com uma pessoa especialista que sabe como trata, né? Então eu acho que o processo é esse, né? Especialmente dessa forma. Marcos, foi bom. Seu Veiga, foi um prazer recebê-lo aqui, estamos juntos. Foi um prazer foi todo né? meu. Tá, programa Nova Vida é esse. Me emocionei na abertura e me emociono agora. Depois que estou carequinha, é o primeiro programa que eu estou gravando. Tá? Que eu tenho pedido nas redes sociais, ore por mim, que eu estou orando por você. Enquanto for a vontade de Deus, eu vou estar estendendo a mão para quem precisa, para quem necessita. Estamos juntos. Vamos começar o nosso curso de capacitação no mês de abril. Você já pode ligar para cá, pedir informações. Curso de capacitação na área da dependência química, para conselheiros, monitores, educadores sociais, para aquelas pessoas que trabalham na área da dependência química, querem ter um melhor conhecimento. Liga para cá, para o meu telefone, se você está usando droga, liga para cá e vamos caminhar juntos. Enquanto a vida, a esperança. Deus, só por hoje. Força. Deus no comando. Até o próximo programa.